Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está tudo bem comigo também, professor Neto aqui comentando a semana 4 do PET do primeiro ano. O nosso comentário nesse vídeo ainda é sobre o movimento uniforme. Considerações bem rápidas e passamos para os exercícios. Aqui ele vai dizer uma fórmula de você relacionar 3 conceitos que você precisa em todos os exercícios que você vai fazer nessa semana 4. Então, comentando sobre o movimento retilíneo e uniforme, relembrando, retilíneo vai te lembrar em linha reta, ok? Então, essa palavra aqui você não esquece, tem essa relação com o movimento sempre em linha reta, porque você vai estudar outros movimentos na física que não é o retilíneo, ok? Essa palavra uniforme, ela está lembrando para você uma característica da velocidade, ok? Então, retilíneo é um movimento feito em linha reta, ok? E o uniforme é uma representação a respeito da velocidade, que significa velocidade constante. Se a velocidade é constante, significa que esse movimento não tem aceleração. Bom, vamos à leitura. O movimento retilíneo e uniforme significa que um móvel percorre uma trajetória em linha reta e velocidade constante. Ou seja, a velocidade instantânea tem o mesmo valor em todos os momentos. Constatação importante que ele fez aqui no texto, ok? A respeito da velocidade instantânea e também do movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade instantânea é sempre a mesma, ok? Desta forma, calculando a velocidade média, encontraremos o mesmo módulo da velocidade instantânea, ok? Então, essa informação aqui é muito importante. A velocidade média tem sempre o mesmo valor da velocidade instantânea. Beleza! Então, continuando, assim, em intervalos iguais de tempo, um móvel percorre distâncias iguais, como representados na figura abaixo. Então, nós temos aqui, então, uma figura representando uma caminhonete com uma certa velocidade, fazendo um movimento indicado por esse vetor para a sua direita, ok? E aqui nós temos os intervalos de tempo. Em 0 segundos, ela tem uma determinada velocidade. No segundo igual a 1, ela percorre uma mesma distância. No segundo 2, ela percorre a mesma distância e então a cada segundo a distância percorrida é sempre a mesma, ok? Como a velocidade instantânea coincide com a velocidade média, as expressões do cálculo dessa velocidade são muito parecidas para o movimento retilíneo uniforme. A expressão é essa. Ele está relacionando então os conceitos de velocidade. E lembra que eu já comentei com vocês, se ele está expressando a velocidade sem a notação vetorial, então ele está representando, na verdade, a rapidez, ok? Ou seja, não está sendo pedido para você representar a direção e o sentido. Então, o módulo da velocidade, como ele quer representar aqui nesse raciocínio, vai ser igual à distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância, ok? Então, em notação simbólica, ficou v de velocidade igual a d de distância dividido por t de tempo, ok? Se você precisar, você pode manipular essa relação matemática e transformar ela nessa relação. Ou seja, são duas relações matemáticas que se tratam da mesma coisa. Acontece que nessa primeira relação aqui, você tem a velocidade isolada no lado esquerdo. Nessa relação matemática, quem está isolado no lado esquerdo é a distância, ok? E para poder fazer a distância isolado, você vai ter que fazer a multiplicação da velocidade vezes o tempo. Ou seja, é só pegar o tempo que está dividindo e passar multiplicando.
Perceba, importante, do lado esquerdo da equação sempre vai ficar sozinho ou isolado aquilo que você precisa calcular. Então, se você precisa calcular velocidade, isola a velocidade e divide a distância pelo tempo. Mas se você precisa calcular a distância, então isola a distância e o tempo que está multiplicando, está dividindo, você passa multiplicando. Então ficou velocidade vezes tempo. Mas e se você precisar calcular o tempo? Então você isola o tempo no lado esquerdo da equação e o que você precisa fazer? Dividir a distância pela velocidade do objeto. Ok? Bom, comentado então, quero que você perceba que essas três relações que eu escrevi aqui para você são, na verdade, a mesma coisa. Tudo bem? O que está diferindo aqui é quem você está calculando em cada uma delas. Bom, agora o seu texto diz o que significa cada uma dessas letrinhas, certo? O T é o intervalo de tempo. Normalmente, esse intervalo de tempo a gente vai representar por delta T, ok? Lembrando que o delta, essa letra grega, esse triângulo, significa variação. A distância percorrida, simbolizado por D, e V é a velocidade desenvolvida. Há uma diferença muito importante sobre as duas situações. A velocidade média não nos permite dizer como foi o movimento em cada momento. Porém, podemos usar a velocidade instantânea do movimento uniforme para prever onde o móvel se encontra em cada instante. Bom, feito esses comentários, vamos agora fazer algumas atividades. A gente se encontra no próximo vídeo.